todos os irmãos, né? Mais um prazer estar aqui. Faz tempo que eu não pregava. Acho que a última vez que eu preguei foi em junho, né? Mas graças a Deus, Deus escolheu esse dia para estar levando a sua mensagem. Vamos iniciar com uma oração para abrirmos a palavra do Senhor? Querido e amado Jesus, obrigada por tudo, pelo dia, pelos cuidados que o Senhor tem conosco e pelos livramentos. Perdoe agora os nossos pecados, vamos abrir a sua santa palavra, que o Espírito Santo possa se fazer presente. Que o Senhor me use como ferramentas em tuas mãos para transmitir o que é necessário para todos nós. Perdoe-me por todo mal, às vezes, por ser pecadora, que possa ser usada agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, ao entrar aqui na igreja, a gente já deu uma introdução do tema que eu vou entrar nessa noite. Nós vamos falar um pouco sobre a família. Vocês estão cuidando bem da família de vocês? Será que nós estamos deixando de desejar em alguma coisa? Ou nós estamos mais nos preocupando com as pessoas lá de fora do que com a nossa família lá de dentro? Nós vamos hoje pesquisar e estudar um pouco sobre isso. O nosso tema de hoje vai ser Gênesis, porque é onde Deus instituiu a família, né? Capítulo 2, verso 24, tá bom? Coloquei aqui. Capítulo 2, verso 24. Todos encontraram, né? Vamos ler assim, ó. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui foi a instituição do casamento, o princípio de família, né? Que quando homem e mulher se juntam, se tornam os dois uma só carne, né? Nós temos que deixar os nossos parentes, porque os nossos pais se tornam parentes segundo, né? E o nosso cônjuge se torna a nossa família que vem em primeiro lugar. Mas hoje em dia tá tudo invertido, né? Tá tudo invertido. Parece que nós trazemos os parentes para dentro da nossa casa no casamento e os cônjuges ficam de fora, né? A maioria dos casais que nós não vemos, muitos da igreja também, né? Mas colocam mãe e pai no meio do casamento e aí não fica uma coisa legal, porque nós temos que deixar pai e mãe e seguir com os nossos cônjuges a nossa vida, dar início a uma nova família. E por isso há muitos divórcios. Hoje está muito fácil separar, né? O divórcio hoje virou uma coisa normal. Quando nós nos aconselhamos, quando as pessoas estão num casamento conturbado, e em vez de procurar Deus, né, aconselhamento com Deus, ou alguma pessoa que seja cristã verdadeiramente, nos aconselhamos com qualquer pessoa do mundo, um amigo do trabalho, ou alguém que não é super entendido, né, de casamento, e aí só tem conselho ruim para dar, né? Separa, porque casamento é assim mesmo, o divórcio hoje em dia é normal, você pode casar, você pode separar, depois você encontra uma outra pessoa, e assim vão os divórcios da vida, que é super natural, né? Para o mundo, mas para Deus não é normal o divórcio. Eu ia trazer alguns vídeos estudando esse sermão, só que nenhum dos vídeos que eu assisti, eu achei legal colocar na igreja, porque assim, todos os vídeos envolvem psicólogos, que falam sobre o divórcio, mas nenhum deles cristão para falar que o casal precisa verdadeiramente de Deus. Deus precisa estar ali no triângulo, né? É homem, mulher e Deus como pilar, né? Jesus como pilar da relação. Então, nenhuma psicóloga, todas falaram que eram coisas do mundo, que os problemas da vida. E hoje em dia, irmãos, com o feminismo, eu sempre confundo essa palavra, feminicídio com feminismo, né? Feminismo é a luta das mulheres, né, para conquistar o seu espaço. O feminismo vem tomando grande conta da situação, porque hoje, no passado, as mulheres, né, ficavam em casa, cuidando dos filhos, tinham o dever de cuidar da casa, enquanto o marido era o patriarca, né? O marido que tinha o dever de trazer o sustento, de trazer o pão de cada dia para a família. E assim, as mulheres não tinham muita vez no mercado de trabalho. Até nos tempos da Bíblia, a mulher era só para reproduzir e cuidar da família, não era bem vista para trabalhar lá fora. E com o aumento do feminismo, as mulheres alcançaram, né, esse espaço. Né? Então, é que muitas não querem
ficar presa à família, às vezes não querem ouvir o conselho do esposo, né? Às vezes o esposo está falando, mas é a mesma coisa que falar com o cachorro, né? Ah, eu trabalho, eu tenho a minha independência, eu vou seguir os meus desejos. Não é assim. O casamento, nós sabemos que é os dois em comunhão com Deus e os dois têm o direito de falar. Lá em casa é assim, eu tenho uma autonomia, o Marcos tem a autonomia dele. Mas nós nos completamos, quando um não está legal, o outro respeita, ou quando um não gosta de alguma situação, ambas as partes procuram não fazer para não ficar triste, né? E é assim que nós temos que entrar com nossos cônjuges, né? Entrar num consenso, no respeito, porque é assim que Deus quer. Não quer um casamento onde há desrespeito, não quer um casamento onde um quer ser maior que o outro, né? E no casamento mundano é assim. Se a mulher ganha mais, ela quer mandar no marido. Ou se o marido ganha mais, ele quer dominar a mulher, né? Por isso que houve esse feminismo, porque as mulheres querem ter o seu espaço, né? Mas nós sabemos na Bíblia que nós temos o nosso lugar, mas infelizmente com esse mundo de pecado, e por ela ter procurado o lado ruim, né? Nós somos submissas aos nossos esposos, né? Mas não é submissão de ser escrava, é uma submissão que, se nós estudarmos dentro da palavra, é uma coisa que vai nos proteger. Nós vemos na Bíblia muitos exemplos de família, famílias imperfeitas, porque tem o pecado, né? A família de Abraão, Adão e Eva, né, que instituíram as famílias ali, a família de Jacó, de Davi, e todas elas, irmãos, passaram por dificuldades como as famílias de hoje passam. Tiveram as suas perdas, às vezes, e naquela época eu fico imaginando assim, porque era mais de uma esposa, né? A maioria, que acho que tirando Adão, todos tiveram mais de uma esposa. Isaac, né? Isaac não teve. Isaac, isso mesmo, eu não lembrei do Isaac. Na Bíblia está escrito que é o casamento mais feliz. Isso, porque eu acho que do Adão e Eva ainda teve uma tristeza. Porque eu acho que no momento de raiva de cada um ali, no perrengue, eu creio, pra mim, irmãos, eu tenho pra mim que às vezes um culpava o outro. Nos momentos, né? Ah, nós estamos aqui nessa vida porque você escolheu, né? E aí eu vi esse conflito. Mas a maioria dos casamentos ali era assim normal, ter uma outra esposa, né? Virou banal, né? As esposas terem mais de uma. E pensam quantas mulheres sofriam, né? Imagina, já casar, se não conseguir ter filho, porque a responsabilidade da mulher é ter filhos, para prosseguir a família, né? Se não tivesse filho, já sabia que outra ia vir no lugar. Então era muito difícil, irmãos, para as mulheres naquela época, né? E aí, nesse também de ter várias mulheres, ia surgindo outros filhos de outros casamentos, aí é onde dava briga para dividir as heranças, e aí se fazia uma confusão, né? Mas enfim, era uma família, famílias grandes, e tinham seus momentos de perfeição, mas também lutaram para tentar lutar contra o pecado, né? Eu quero ler com vocês uma parte aqui do livro, eu separei. É Fundamentos do Lar Cristão, tá bom? Ele é muito legal para temas de sermão com casamento, que diz assim, ó. Qualquer compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, pois o casamento é um passo que se dá para toda a vida. Tem um trechinho antes daqui que também, para os jovens também. Às vezes nós encontramos o amor da nossa vida, né? Quando é para ser, e aí nós estamos naquela ilusão da paixão, né? Do entusiasmo de conhecer. Nós não vemos defeito nas pessoas. Nós achamos que é a mulher perfeita, o homem perfeito. Nossa, esse homem eu vou casar. Você não vê os defeitos. Parece que está uma venda assim, que você só vê depois do casamento, você vai ver as necessidades de cada um, né? Então, aqui, ó, tanto o homem quanto a mulher devem considerar cuidadosamente se podem permanecer unidos, através de todas as dificuldades, enquanto ambos sobrevivem. Nesse mundo que nós estamos hoje, no mundo moderno, é difícil a gente falar para uma pessoa, ó, namora primeiro, conhece a pessoa, porque é um contrato que você vai assinar com a pessoa. Né? Você vai casar, não é para desfazer um casamento, você vai assinar, a partir do momento que você assinou o contrato, você tem que viver com ela o resto da vida, até a morte, né? Mas não, primeiro, parece que começa do contrário, né?
tem as relações, aí depois vai ou mora junto, aí depois decidem se casar. É tudo ao contrário. E aí vem as dificuldades, irmãos. Porque não deu tempo de conhecer. Não deu tempo de conhecer a mãe, o pai. Porque, querendo ou não, não que nós levamos nossa mãe e nosso pai para o nosso casamento, mas é os traços, puxa os traços, né? E a forma de tratamento que é com a mãe e o pai vai ser com você. Se for bom, vai te tratar bem. Se for ruim, não vai ter um bom casamento. Então, que nós possamos sempre, irmãos, colocar em mente, nós aqui já somos casados, né? Para os jovens que pensam em casar, a Bruna, né? Pensam, conheçam, peçam a sabedoria de Deus, porque até mesmo nós casados, nós precisamos pedir sabedoria a Deus todos os dias, porque todos os dias nós enfrentamos dificuldade dentro de casa. Às vezes eu estou chegando em casa, encontro aquela casa bagunçada, e vejo o Gabriel no videogame, e vejo o Gabriel... Eu falei, gente, vocês não fizeram nada o dia inteiro. Louça na pia, e Marco apoiando, porque Marco também é junto. Falei, gente, como é que vocês querem que eu faça alguma coisa para vocês comer? Sendo que a pia tá cheia de louça. Aí começa a vir os conflitos, porque eu não tenho paciência para lidar com aquilo. Eu já chego estressada do trabalho, aí tem que lidar com o conflito dentro de casa. A mesma coisa ele também. Quando ele chega, se eu estiver deitada, assistindo uma televisão, não tiver a comida preparada, e eu nem aí, vai surgir os conflitos. Vai surgir os conflitos, né? Então, uma coisa a se fazer também, não trazer problemas do trabalho para a sua família. Às vezes eu tenho amigas de colega de trabalho que falam, eu vou fazer tudo no final de semana. Os relatórios de aluno, fechamento de nota. Eu falei, eu não levo nada para casa. Eu me viro na segunda-feira aqui, quebra a cabeça, mas o sábado e domingo, sexta à tarde, sábado e domingo é da minha família. Porque se eu levar problema para casa, eu vou ficar estressada, vou descontar neles, e isso não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. Aí eu vou ficar me sobrepondo, porque eu trabalho, eu dou tudo para você. Não, isso não deve acontecer. Isso não deve. Trabalho, problemas, não é pessoais, problemas profissionais ficam lá fora, da porta para fora. Dentro do seu lar, é você, a sua família, sentados na mesa junto. Se puder fazer um pôr do sol é muito bom, de agradecimento do dia, né? Jantar, perguntar como que foi o dia, como que foi a escola. Mesmo que seus filhos estejam grandes, façam isso. Façam isso porque isso fortalece o casamento. O inimigo procura, irmãos, é uma das maiores armas do inimigo, destruir a família. E após a pandemia, eu também fiz uma pesquisa, teve um alto índice de divórcios. Mas por que teve índice de divórcio se as famílias ficaram juntas? Não estavam acostumadas, não tinham aquela relação. Aquela coisa, sair para o trabalho só vejo à noite, não passa o dia junto. E aí quando passa o dia junto, aí vem as dificuldades, né? Então que nós possamos colocar a nossa família em primeiro lugar. Eu vou ler mais um trechinho que diz assim, ó. Deixem que a suave e dominante influência do Espírito de Deus opere no coração e os capacite para a obra de educar os filhos. Apelem ao Pai Celestial para que os livre de cair na tentação, de falar um ao outro de maneira dura, obstinada e impaciente. Como todas as pessoas, vocês dois, isso é para o casal, têm caráter imperfeito. Como eu disse, os dois têm caráter imperfeito por conta do pecado, né? Como não se colocaram sob o controle de Deus, a conduta de um para com o outro não tem sido sábia. Isso aqui é uma carta que a irmã Eloate escreveu para uma irmã que estava em fase de separação, né? Então, os dois seres imperfeitos, se não buscarmos, se não implorarmos a misericórdia de Deus todos os dias, o casamento vai afundar, gente. E aí não adianta pedir para pastor ir, não adianta, aí depois que está tudo derramado, leite derramado, não adianta querer vir na igreja, procurar salvação para o casamento, porque não vai ter. Os dois têm que fazer o que é certo dentro do seu lar. E depois espalhar para fora a alegria, né? Graças a Deus, eu e o Marcos, nós congregamos na mesma fé,
nós vemos para a igreja todos os sábados, não temos aquela briga de julgo desigual. Mas quantos casais estão nessa briga de julgo desigual? Nós estávamos comentando, né? Ao entrar na igreja. E é difícil, porque depois que tem filho, aí o filho fica dividido, influenciado, né? E geralmente nós só temos tendência para o mal, né? A nossa tendência maior é para fazer as coisas ruins. Quando o filho cresce, ele vai tomar um partido de um lado. E se não tiver firmeza, a base ali, o filho vai sair da igreja. Então, que nós possamos colocar Deus na nossa relação, no nosso educar com os nossos filhos, porque às vezes também erramos com os nossos filhos, não somos perfeitos, né? Mas que nós possamos sempre entender que Deus tem o melhor para as famílias. Ele não quer separar a família, a intenção dele é que nós vivamos junto na eternidade e não irá ter graça se um ficar e o outro for e o outro se perder. Eu quero terminar com o último texto que está em 1 Timóteo 5:8. Acharam? Então vamos ler então. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha só, se nós que conhecemos a verdade, negamos da família e quer dar atenção para os de fora, nós estamos negando a nossa fé. E nós somos pior do que o descrente, do que a pessoa que está lá fora que não tem conhecimento. Então, que nós possamos nos atentar a esse verso. Salve a sua família todos os dias, irmãos, porque todos os dias o inimigo está feroz. Todos os dias ele coloca uma prova na vida do esposo ou na vida da esposa para a gente cair em tentação, né? Não é só traição que separa casamento. É aos pouquinhos ele vai minando ali, né? Vai colocando uma sementinha ali, que a esposa não gosta do marido, vai colocando outra sementinha aqui, e assim, aí daqui a pouco ele destrói e não tem mais solução. Amém, irmãos? Que nós possamos crer nisso todos os dias, a salvação das famílias.
querido amado Deus, obrigada por esses momentos, pela sua santa palavra que foi aberta. Que possamos aprender mais a como lidar com o nosso cônjuge, a orar mais pelas nossas famílias, a orar pelas famílias da igreja também, que às vezes está enfraquecida. Que o Senhor venha se fazer presente em cada lar, com cada irmão também, nos dê uma boa semana na tua companhia e nos traga aqui de volta na quarta-feira. Em nome de Jesus, amém.